Daniel Silveira, não. Não. Candidato, pré-candidato, sei lá o quê, senador pelo Rio de Janeiro. Senador. O cargo de senador exige certa idade. Só depois de certa idade é que se pode candidatar a senador. Daniel Silveira já tem essa idade, mas ele é imaturo, é irresponsável, é desequilibrado. O que um senador pressupõe é o equilíbrio, é o sênior. Por isso existe essa casa no Congresso. Não. Daniel Silveira, candidato, condenado a 8 anos de prisão? Não. Minhas amigas e meus amigos, na resistência pela democracia, pelo bem-estar social e contra o fascismo, pela democracia. Quem viu a cara de Bolsonaro na posse de Alexandre Moraes no TSE? E quem viu como todos festejavam Lula já como presidente do Brasil? Ou com a força que vem para ser presidente do Brasil? Bolsonaro isolado e Lula festejado. Bolsonaro vem com a sua coorte de horrores. Bolsonaro vem com uma morte e sua corte de horrores, de miséria. A lembrar muito bem lembrado, vou citar alguns nomes. Gabriel Monteiro, vereador do Rio de Janeiro, acusado de orgias sexuais, assédios. Flor de Lis, assassina do marido. Arthur Duval, mamãe falei. Wilson Witzel, Sérgio Moro. Cláudio Castro, governador do Rio, com milhões gastos em salários secretos. O Queiroz, o dos 89 mil do cheque de Michele. Daniel Silveira, que ameaçou o Supremo Tribunal Federal. Rodrigo Amorim, que quebrou a placa de Marielle. Roberto Jefferson, Eduardo Cunha. Todos milicianos, militares e corruptos na política. Todos crias ou aliados de Bolsonaro. É assim que vem a campanha de Bolsonaro. É assim que Bolsonaro se cerca. E Daniel Silveira foi condenado a 8 anos de prisão por ameaças diretas ao Supremo Tribunal Federal. Praticamente deveria estar sendo condenado por crime de terrorismo ou de apologia do terrorismo. Mas o fato é que pegou 8 anos de prisão. Foi indultado por Bolsonaro. É um indulto absurdo, mas Bolsonaro faz coisas absurdas com proteção do Exército e das Forças Armadas, que ninguém sabe até hoje por que esses milicos estão enxovalhando as Forças Armadas, permitindo-se pagar mico atrás de mico e caindo a máscara. Talvez seja necessário, minhas amigas e meus amigos, que caiam as máscaras dos militares nesse momento. Se não ficaram satisfeitos com a anistia geral ampla e restrita, que anistiou torturadores, militares anticonstitucionalistas, talvez agora seja a hora deles mostrarem mais uma vez a sua face e caírem no ridículo, pagarem o mico. Quanto mais se metem na política, mais desmoralizados ficam. Mas o assunto é Gabriel Silveira, que é pré-candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro e indica sua mulher, Paola, como deputada federal, e ela pode ser eleita. Provavelmente os bolsonaristas vão eleger uma senhora que não tem nenhuma prática política, que não tem nenhum exercício político, a não ser mulher de um condenado, de um criminoso. Do Gabriel. E com ele vem uma coorte de condenados, de prisioneiros, como Roberto Jefferson, Eduardo Cunha, todos condenados, tentando exatamente um cargo para poder ter imunidade política. Daniel Silveira, candidato a senador pelo Rio de Janeiro, mostra a pobreza da política fluminense. Mostra a pobreza da política de Bolsonaro. Não, o Ministério Público Federal, o Supremo Tribunal Federal, a justiça nesse país não pode permitir que Daniel Silveira passe incólume, porque ele não será eleito. Não será eleito. Com certeza, nas forças políticas do Rio de Janeiro não há espaço para a eleição de Daniel Silveira senador. Mas só o fato dele concorrer ao Senado é uma ofensa, é uma descaração com a cidadania brasileira, que aliás anda muito embaixo, a cidadania e a nação brasileira. Porque quando você não tem democracia,
Quando você não tem cidadania, você não tem democracia, e quando você não tem democracia e cidadania, você não tem nação. A vaca vai para o brejo, é para onde? Para este brejo que está indo o Brasil. Precisamos salvá-lo, antes que se atole num brejo interminável que pode durar 100 anos. Portanto, no dia 2 de outubro, sem Daniel Silveira, sem os corruptos, os milicianos e os policiais a serviço de Bolsonaro, vamos juntos acabar com esta farsa, com esta loucura, com esta insanidade, com este susto a cada dia que o bolsonarismo prega na nação brasileira. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.